Você também tem dificuldades em encontrar mangás para crianças? Então você chegou no vídeo certo! Nesse episódio eu quero compartilhar com vocês alguns mangás que eu escolhi para os meus filhos quando eles eram menores. Agora eu já estou incluindo outras coisas e eu quero falar sobre a dificuldade em encontrar mangás para crianças. Eu já li bastante mangá, eu leio desde a adolescência, eu gosto bastante da cultura japonesa. Na verdade, a minha irmã é que era muito fã, então ela acabou investindo numa coleção de mangás, o que me fez ler bastante, até os que eu não queria muito, e por isso eu tenho conhecimento de causa aí para falar dessas dificuldades em encontrar mangás para crianças, sobretudo por conta dos temas. Fica aqui nesse episódio que a gente vai conversar sobre isso. E aí, já se inscreveu aqui no canal? A sua inscrição é muito importante para apoiar Onde Vivem os Livros. Eu vou deixar também linkado aí o Catarse do meu canal, assim você pode escolher uma recompensa e ajudar muito aqui o meu trabalho. Essas recompensas incluem coisas muito legais, como o meu Clube do Livro, onde a gente discute obras para adultos, tá? Então, como o meu canal aqui eu falo em geral diretamente para os adultos, você pode inclusive me acompanhar lá no Instagram, porque aí a gente pode conversar mais de perto. Eu acabei formando essa comunidade que gosta muito de ler, além de dividir aí a leitura com as crianças, com os filhos, também gostam da leitura ou querem introduzir esse hábito. Então, meu Clube do Livro está fantástico, não deixe de conferir aí o link da descrição. E eu também tenho uma newsletter especial, essa sim voltada para o público infanto-juvenil. E para receber uma todo mês é só escolher a recompensa do Catarse, que dá direito a receber a newsletter. É um valor bem simbólico e inclusive você pode baixar uma gratuitamente para conhecer. E sem mais delongas, vamos falar do tema de hoje. E antes de mostrar a seleção que eu separei aqui para vocês, vamos falar sobre a dificuldade de encontrar mangás para crianças. Hoje a gente tem uma infinidade de mangás. É muito diferente na época que eu era adolescente, que eles saíam aí nas bancas, poucos aí selecionados, os mais famosos como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Sakura, Sailor Moon e muitos outros. E eu li todos esses aí famosos e outros não tão conhecidos. E uma das dificuldades que eu encontro nos mangás, e se você não sabe o que é mangá, são quadrinhos japoneses. E se você gosta de quadrinhos, confira aí na lista que eu vou deixar na descrição outros episódios especiais aqui Onde Vivem os Livros sobre quadrinhos. Então, quando eu falo de mangás, eu estou falando de quadrinhos japoneses. E a dificuldade é uma dificuldade de diferença cultural. Algumas coisas aqui que a gente considera que talvez não seja tema para colocar na infância, lá eles já não têm isso, então há muitos temas, por exemplo, de namoro, coisas que envolvem a sexualidade. E aqui eu não estou falando de sexualidade como sexo, mas sim tudo aquilo que tem a ver com o lado afetivo das crianças. Então eu vou dar um exemplo para vocês, um mangá que é super famoso, que é o Sakura Card Captors, que inclusive teve um anime aí que fez muito sucesso algumas décadas atrás. Nos mangás há algumas coisas que eu vou pontuar só para você ter uma ideia do que eu estou falando quando eu falo dessa dificuldade de temas nos mangás. Há algumas coisas tratadas ali que, por exemplo, não passaram completamente para o anime. Em geral, muitos temas dos mangás, eles podem ser suavizados nos animes, né, ou animes, e muitas vezes eles nem chegam na versão animada, isso por conta do alcance global das versões animadas. Então, no Sakura Card Captors tem duas coisas que me incomodam bastante envolvendo a sexualidade, e uma delas é que há um romance, há todo um envolvimento afetivo entre uma personagem que tem 12 anos e o seu professor. E aí há várias situações em que essa personagem recebe presentes desse professor. Então, é claro, ele é um homem adulto já, muito mais velho do que ela, é o professor dela de uma das matérias, e ele dá presente para ela no Valentine's Day, no Dia dos Namorados. Existe toda uma situação de clima entre os dois, né? De romance mesmo ali. Então, isso para mim é um tema muito sensível para passar para crianças, porque, é claro,
é apologia a você já sabe o que, tá? Eu vou deixar na tela aqui porque quando eu falo certos termos, o YouTube pode dar uma cortada, né? Então esse é um tema que eu acho bastante impróprio, eu acho, na verdade, um absurdo que isso esteja em qualquer literatura, independente de ser para criança ou não, mas se torna mais grave numa obra como Sakura Card Captors, porque ela tem todo um apelo infantil mesmo. Então as crianças que vão ler o mangá, que vão ler a história, elas não têm discernimento, por exemplo, eu como adulta, para olhar isso e dizer: olha, isso aqui é inadequado, eu vou ler nesse contexto, vou tentar aproveitar as outras coisas. Então, por conta disso, eu não deixo a minha filha ter contato com esse tipo de literatura. E a outra coisa é todas as questões de romances aí que aparecem geralmente nessa literatura, elas são apresentadas de uma maneira um tanto quanto confusa. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa personagem, que tem esse clima de romance entre ela e o professor, há uma insinuação de que essa mesma personagem tem uma paixão platônica pela sua amiga Sakura e a Sakura gosta de outro menino. Então, quando esse lado afetivo para a criança ele é colocado de uma maneira com muita ênfase, eu realmente prefiro não apresentar esse tipo de conteúdo. É diferente, por exemplo, quando a gente vê que às vezes tem um pouco de romance nas literaturas infantis ou nos quadrinhos. Então, por exemplo, quando a gente vê lá a história do Charlie Brown, né, que ele gosta da garotinha ruiva, tudo isso é passado de uma maneira muito mais inocente, cômica, não é dada tanta ênfase assim no que seria um relacionamento aqui no mundo real. Então existe essa distância. Então não é a mera questão da presença de um romance na história, mas sim como isso é passado. Então, quando a literatura infantil e infanto-juvenil ela apresenta romance, a gente tem que ver qual é a faixa etária, qual é a maneira como isso é apresentado. Por exemplo, eu não gosto de novelas e séries infantis que focam em namoro, ou que tem beijo entre crianças, em que há muitos conflitos internos porque um personagem gosta de outro. Justamente porque nessas séries infantis elas reproduzem muito um comportamento que na verdade é maduro, só que elas usam crianças aí como exemplo. Então há muito conflito. Esse lado afetivo acaba sendo uma carga muito grande para a criança administrar. Então veja, não é a mera presença de romance na literatura infantil ou infanto-juvenil que é necessariamente um problema, mas sim a maneira como isso é apresentado. Isso faz toda a diferença para a construção da afetividade das crianças. Eu não sei como eles lidam com isso, mas aqui acaba chegando muita coisa nesse sentido. Então, por exemplo, eu sempre adorei a animação de Dragon Ball, eu sempre fui fã. A minha irmã comprou os mangás, então eu li todos. E nos mangás tem muita coisa imprópria, tem muita alusão às partes íntimas da personagem Bulma. Então aos seios e mesmo a parte mais íntima dela. Então há uma grande sexualização dessa personagem. Se a gente for colocar hoje, em algumas cenas ela sofre abuso porque tocam nas partes íntimas dela enquanto ela está dormindo. Essas coisas realmente acabam se tornando um problema. Então essas coisas eu considero realmente um problema. Então por essa diferença cultural, a minha filha sempre gostou muito de cultura japonesa por conta dos animes, né? Ela sempre assistiu bastante, ela é fã do Estúdio Ghibli, ela já assistiu todos os filmes aí do Estúdio Ghibli. Na animação, algumas coisas, como eu falei pra vocês, costumam ser suavizadas. E nos primeiros anos eu tive mais dificuldade em encontrar mangás, porque assim, acabava que os mangás, eles costumam ser mais adequados mesmo de 12 em diante, porque aí você já conversou um pouco sobre essa questão da afetividade, já fica mais fácil lidar com isso. Bom, então, dito isso, eu realmente não sou a pessoa que vai chegar na seção de mangás e vai simplesmente escolher os títulos. Eu preciso fazer uma triagem, eu preciso dar uma olhada, eu preciso conhecer. E, gente, há sempre um risco também de eu comprar o primeiro, o segundo volume, por exemplo, e eu pensar, olha, isso tá legal, tá adequado. E aí lá no terceiro tem alguma cena que eu preciso pular. Isso aconteceu, por exemplo, no mangá de Star Wars que eu comprei pro meu filho. Eu comprei o primeiro, eu li todo, eu achei muito legal. E aí no segundo eu percebi que a faixa etária não era para ele, porque mostrava a cena ali de um casal dormindo, dava para ver que eles estavam cobertos, mas enfim, não achei apropriado para ele, porque os quadrinhos de Star Wars, eles costumam não trazer nada disso, né? Quem conhece a saga de Star Wars percebe que, em geral, não tem esse tipo de cena. Então,
No mangá, por exemplo, essa cena apareceu, então eu já não pude deixar o meu filho continuar a ler essa série aí. Então, sempre tem esse risco, tá? Aqui eu vou mostrar alguns que são bem liberados, porque eu já avancei muito ou eles são volume único. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês, esse é bastante infantil, então pode comprar sem medo. É o Three Sweet Home. O título fica assim em inglês mesmo, não tem tradução. Inclusive tem uma animação da Ti, eu vou deixar no link aí da descrição para você conferir. E essa é a história de uma gatinha muito fofa que acaba se perdendo de casa. E aí ela vai parar nessa outra família e tem todas aí as aventuras de uma gatinha. É bem focado no comportamento realmente de um gato doméstico. Então não existem grandes aventuras, apenas a Ti derrubando um leite, aprendendo a usar a caixinha de areia, rasgando o sofá da família. Então, enquanto o quadrinho ele também tem uma maneira de narrar que eu achei bem interessante, porque como é muito simples a narrativa, é bem focada nos movimentos dos gatinhos, né? Então, existem várias páginas para mostrar uma diversão ali do gato. E uma das coisas bem interessantes desse mangá aqui é que ele é um dos poucos aí que é totalmente colorido. Em geral, os volumes de mangás, de quadrinhos japoneses, eles trazem a capa colorida, mas o conteúdo por dentro é em preto e branco. Então aqui a Tia é diferente. E aqui está o Three Sweet Home. Vamos dar uma olhadinha em como ele é por dentro. Tem o sumário, tá vendo? E ele é totalmente em cores, o que sem dúvida o torna mais interessante. E ele é realmente bem a aventura de uma gatinha, tá vendo? E em geral até que ele é bem grossinho, tá? Ele tem aí quase 150 páginas. E o Osamu Tezuka, que é considerado aí um dos mestres do mangá, dos quadrinhos japoneses, ele tem diversos volumes. Conforme os meus filhos cresceram, eu comprei alguns aí. Por exemplo, aqui nós temos Vampiros, que é uma historinha de terror, bem de Halloween. Então, se você tem crianças um pouco mais velhas aí, dá pra ler esse Vampiros de Osamu Tezuka. Porque ele não tem nada de inadequado, apenas ele é um tema para crianças um pouco mais velhas, porque vai falar aí de vampiros, que na verdade nem são os vampiros como nós conhecemos aí, eles estão mais para lobisomens. A gente também tem aqui dele A Feiticeira da Tempestade, que também é um volume único, fechado, não tem nada de impróprio, mas eu indico aí para crianças mais velhas. Mas para começar com ele, a gente começou aqui com Pinóquio, então esse é um volume único, fechado. Ele lembra muito o personagem da Disney, porque realmente ele foi feito depois da animação aí da Disney. O Osamu Tezuka, ele era muito fã dos estúdios Disney. Então, esse Pinóquio aqui, ele vai ser bem parecido aí com a animação no visual, também na narrativa, né? Quem leu o livro de Pinóquio sabe que a animação e o livro, eles são um pouco diferentes. Então, aqui a gente vai ter uma história fechada, bem adequada aí para as crianças menores. E o Pinóquio de Osamu Tezuka, todo em preto e branco, tá? E ele realmente vai lembrar bastante a animação da Disney aí. Eu até achei que tinha sido antes, mas não, foi depois. Realmente foi uma homenagem do Osamu Tezuka. E bem bonitinho. E na minha procura aí por mangás mais infantis, eu encontrei esse aqui da Universo dos Livros. Na verdade é uma dupla, então aqui eu tenho A História da Bela e eu também tenho A História da Fera. Então vai formar aí uma duologia que vai contar aí a história desses dois personagens. Também são baseados na animação da Disney, então é um mangá, mas é um mangá Disney que vai contar aí a história da animação. A história da Bela, mais da perspectiva da Bela, e a história da Fera, mais a perspectiva da Fera. Então a minha filha, ela gosta tanto da cultura japonesa, que mesmo sendo um mangá que na verdade fala de uma história ocidental, que foi essa animação da Disney, ela gosta do fato da arte ser japonesa, do mangá ser de trás para frente, da estrutura narrativa ser realmente copiando os mangás. Se você não sabe, os mangás a gente diria aqui que a leitura é de trás para frente, só que na verdade não é de trás para frente, é para nós, para eles, a gente é que lê de trás para frente. Mas aqui a leitura então começa do que seria o fundo dos nossos livros aqui e é feita na direção, né, da direita para a esquerda. E aqui, como eu falei para vocês, a duplinha aí, a história da Bela e a história da Fera. Eles serão histórias bem parecidas, tá?
mas um com a perspectiva mais da Bela e o outro com a perspectiva mais da Fera. Também preto e branco, com a leitura oriental. E aqui os detalhes da arte, o Gaston. E tem um pouco o lado cômico dos mangás, né? Você percebe que não é só o traço que é oriental, mas também a maneira de narrar, com algumas coisas aí mais características da literatura japonesa. A história da Fera é bem parecida, tá? Só que aí você vai ficar sabendo mais detalhes sobre esse personagem, que tá um pouco resumido lá no filme. Então aqui o interessante é acompanhar isso. Esse aqui é o Tira Iwindi, que é da Kaposa. Ele é uma artista nacional. Então, esse volume aqui é um volume único lançado pela JBC. E a história é muito interessante. É sobre um arqueiro meio elfo, né? Que ele vai enfrentar aí com um animalzinho. Toda uma história de aventura. Lembra bastante o RPG. A diferença é que, apesar de toda a arte e a parte narrativa ser bem mangá, a editora optou por imprimir na leitura ocidental, então esse não seria aí de trás para frente, mas seria a leitura normal aqui, que para nós é no ocidente, tá? Mas é uma história que a minha filha gostou bastante e, inclusive, como ela quer ser artista, né, desse tipo de literatura, é legal trazer artistas nacionais que produzem aí inspirados nos quadrinhos japoneses. O Tira Iwindi com a leitura ocidental. Ele não é colorido, tá? É só essa arte aqui do início. Depois ele vai ser todo em preto e branco. Eu gostei bastante da arte da Kaposa. Olha aqui, tá vendo? Bem do estilo realmente de mangás japoneses. E aqui o Atelier of Witch Hat, que é provavelmente o mangá que a minha filha mais gosta. É um mangá que aqui no Brasil eu acho que tem 12 ou 13 volumes, nós ainda não temos todos, tá? Mas esse é um dos mangás mais bonitos e criativos e liberados para crianças aí que eu encontrei disponível. O Atelier of Witch Hat, ele lembra muito Harry Potter, porque ele vai falar sobre essa personagem Coco que sonha em fazer magia. Então só quem nasceu bruxo, só quem nasceu bruxa consegue aí manipular a magia. Só que acidentalmente a nossa Coco descobre que na verdade não é bem assim. Ela descobre que a magia é feita na verdade desenhando. É uma habilidade então artística. A magia é desenhada. E como a nossa Coco aqui acaba acidentalmente descobrindo esse segredo, ela acaba ganhando aí o privilégio de estudar para ser uma bruxa. E, gente, nos mangás tem várias histórias aí sobre bruxinhas, né? Existem outros 2 mangás que a minha filha está lendo. Um é o Flying Witch, ele é um pouco mais fininho, ele é legal também, interessante, vai falar sobre uma bruxinha aí numa escola de magia. Tem também outra que é Little Witch Academia, que inclusive tem o anime aí na Netflix, a minha filha está assistindo. Por enquanto nós estamos nos primeiros volumes, não encontrei nada inadequado, mas fica o aviso, tá? No caso desse aqui, a gente já avançou bastante, né, até o 9 e continua aí liberado para crianças. E, gente, esse mangá é muito lindo, vou mostrar por dentro. O Atelier of Witch Hat, sem dúvida, é um que eu acho que tem a arte mais bonita. Preto e branco também, com detalhes muito incríveis da arte. Ele também é um mangá bem grossinho, tá? Ele tem cerca de quase 200 páginas. E, gente, esse mangá é uma verdadeira gracinha. Tem todo o lado cômico também dos mangás japoneses, aqui tem bastante. E eu tô aqui com Náusea do Vale do Vento, do Hayao Miyazaki, o grande mestre aí do estúdio Ghibli. Esse mangá aqui eu realmente recomendo para crianças mais velhas. Vamos colocar aí entre 9 e 10 anos pelo menos, porque ele é bem mais complexo, é uma ficção científica. Existe a versão animada aí, que é muito boa, tá? Aqui eu já li os primeiros volumes, eu não sei se eles vão lançar os outros, mas na minha época foi lançado aí até o 3º, o 4º, então nós temos os primeiros aqui, estou aguardando os próximos lançamentos. Enfim, o Hayao Miyazaki é uma verdadeira lenda, ele acabou de ganhar o Oscar esse ano pelo filme O Menino e a Garça, que a gente foi ver no cinema. Super difícil, bem complexo aí os filmes do estúdio Ghibli,
Mas esse aqui é realmente fantástico, a minha filha ama. Eu vou mostrar por dentro para vocês. É uma história dessa Náusea aí. Então ele vai lembrar bastante histórias como Duna e Star Wars. É um futuro meio apocalíptico, tem toda uma questão ambiental de fundo, então é bem interessante aí. Tem monstros do deserto, enfim, super legal. E outro mangá aí para crianças que eu indico a partir de 9 anos, tá? Então os outros crianças mais novas e esses aqui um pouco mais velhas, é o Saturn Apartments, é uma ficção científica, eu vou ler aqui, tá? Em um futuro distante, a humanidade foi forçada a deixar a Terra para preservá-la. Os humanos passaram a viver em uma gigantesca estrutura em formato de anel, 35 quilômetros acima da superfície do planeta. Formou-se uma nova sociedade extremamente estratificada, ou seja, divididas aí em níveis sociais. Quanto mais alto o nível em que a pessoa residia, maior o seu status. Então é uma história mais complexa, que vai precisar aí de um repertório maior, vai lembrar muito o próprio Náusea e também filmes como Interestelar. Nós estamos no início aí da saga e por enquanto tá bem legal. Saturn Apartments, a capa é assim mesmo, o astronauta aí está de cabeça para baixo, tá? Ele também é um mangá grosso, ele tem quase 200 páginas, também em preto e branco. As artes em geral, elas costumam ser um pouco parecidas realmente, tá? A gente tem às vezes algum traço um pouco mais diferenciado de um artista ou outro, mas em geral eu acho a arte bem semelhante entre os mangás. A forma de enquadramento também. Deixe nos comentários sua opinião aí, sua experiência além do mangá. Se você tem outros aí para sugerir, eu vou trazer mais. Essa foi a seleção de hoje, mas a gente está sempre atrás de outros. Deixe no comentário aí se você tem outras sugestões. Qual é a sua experiência além do mangá? Você passou por essas dificuldades aí que eu narrei no início do vídeo? Eu quero saber. Não deixe de mandar para alguém que está precisando de dicas aí e estar mais por dentro dessa discussão em torno dos mangás para crianças. Se for comprar na Amazon, não esquece dos meus links, porque isso ajuda demais o meu trabalho. E eu, é claro, te agradeço de coração. E eu vejo vocês no próximo episódio de Onde Vivem os Livros.